Professora, Olá, Rodrigo. boa noite. Tudo bem, Boa professora? noite. Uma honra, um prazer A grande honra é toda para o Diálogo minha. Aberto. Obrigada pelo convite. Professora Ana Vitória, como é que estão os dias de quarentena? Aqui está normal para mim, né? Em Tá? termos de trabalho, segurança É, pública não para. é, Estamos à frente aí dessa batalha. sim, Mas o resto está tudo em casa, guardadinho, a boneca, o marido. Então, tentando aí evitar, né, que esse vírus chegue na gente. graças a Deus. E vocês por aí É, tendo que fazer as coisas mais em casa, né, também. pois é, também assim, o que não seria o que seria de nós, né, se não fosse a tecnologia no momento desse, Pois né? é. Não, verdade. E isso É, vai até fazer parte do nosso assunto, né? É a é, questão de tempos de quarentena, como não parar. E eu até exatamente, coloco ainda mais. Tempos de quarentena é hora de inovar, né? com Hora de certeza. diferenciar, hora de sair na frente. Porque quem ficar parado, com certeza vai ficar atrás e vai perder muitas oportunidades. Com certeza. Professora Ana Vitória, eu tenho uma biografia sua aqui que eu gostaria de ler aqui inicialmente, tá? Por favor. Claro, Tá fique à certo? vontade. Ana Vitória Escorel. Esse sobrenome Escorel, bonito, né, doutora? Tem origem espanhola mesmo, mas Ah, eu não é? tenho nenhum familiar. Ah, Acabou de descendente, e eu gosto. legal. Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. Professor, abrir um parêntese aqui, a sua formação em Relações Internacionais, né? Amanhã nós teremos aqui Tá travando um pouquinho. tá? Voltou? Travou um pouquinho. Pronto, Voltou? voltou. Pronto. Voltou. A senhora tem uma formação também em Relações Internacionais, né? Amanhã Tenho. nós teremos Eu aqui, sou formada amanhã tanto nós, em Direito como em Relações Internacionais. amanhã nós teremos aqui uma live com uma advogada. Ela é especializada em direito internacional. Ela encerrou agora há pouco Ai, um mandato de deputada na Itália. Ela foi a primeira mulher brasileira a ser deputada na Itália. E ela vai passar aqui amanhã a experiência dela que na bom. Itália e essa questão de direito internacional também. É, Pós-graduada em Direito Mulheres fortes Público, aí. pós-graduada em Processo Penal, mestranda em Relações Internacionais. Antes de ser delegada, foi advogada e procuradora-geral municipal. Aprovada e nomeada delegada de Polícia do Ceará e do Distrito Federal. Ana Vitória possui formação em coach pela Federação Brasileira de Coach, Integral Sistema, Febracis, formação pela Universidade Americana, a Florida University, foi professora e coordenadora do curso MEG, foi Master Coach da Foco Master e de diversos cursos no Brasil, coordenadora do VORN, cursos jurídicos, área delegado, é professora de pós-graduação em Direito e Processo Penal da Universidade Unicet, Unicristos, organizadora do VADMECUM Penal, Legislação Poderosa, editora Riedel. É. Professora Ana Vitória, eu vou inicialmente aqui, vou perguntar à senhora aqui como manter o foco em um período tão complicado como esse, né? Assim, um período de epidemia, de pandemia, né? Como as pessoas manterem realmente a mente focada, professora? É importante entender a história, né? Sempre frente a um período de dificuldade, o mundo ele não continua o mesmo. Então é bom a gente desde logo entender que o mundo, quando tudo isso acabar, que eu espero que seja em breve, ele não vai ser o mesmo. As coisas irão mudar e nós precisamos nesse período ter inteligência emocional suficiente para não parar e pelo contrário para conseguir evoluir. Frente a tantas demissões, falências, nós conseguimos observar casos de sucessos que conseguiram continuar frente à crise e até fazer o seu negócio crescer. Por quê? Porque eles inovaram.
né? Usar a tecnologia, usar as mídias sociais, usar, se não podia ser presencial, era via rede social, se não podia ir até a loja, entregava. E essas pessoas conseguiram sair à frente. Então, o que eu digo é que o mundo ele não parou. Ele está vivendo um momento de crise para readaptar. Isso foi importante para mostrar para a gente que do jeito que está, não estava dando. E uma crise era iminente de qualquer forma, principalmente frente à degradação ambiental, porque há uma intrínseca correlação entre o momento que a gente está vivendo hoje e o fato da meios de defesa do meio ambiente, que o meio ambiente ele não é só a questão da floresta, ele não é só a questão dos animais em si, o meio ambiente é global, né? Meio ambiente do trabalho, o meio ambiente em si, da poluição. Você viu que houve uma reestruturação quando o ser humano saiu de cena, né? E Com o certeza. mundo ele conseguiu respirar melhor. A gente viu diversas notícias aí que os animais voltaram. E tudo isso eu quero mostrar que a gente vai entrar num mundo novo. E esse agora é o período de preparação para sabermos vencer nesse mundo novo que vai nos esperar, entendeu? Certo. Professora Ana Vitória, assim, você se manter focado, você tem que fazer muitas renúncias, né? Muitas vezes você tem que dizer um não é, professora? Como, É verdade. como lidar com isso? É importante a gente falar a respeito do não aqui, porque vou lhe contar como é a história do ser humano, né? A É, gente tem essa necessidade de agradar o outro, né? Aquela questão de autoafirmação. E muitas vezes nós nos anulamos para agradar pessoas que nem gostamos, que nem sabemos por que queremos agradar ela, mas pela aquela necessidade de se afirmar em um grupo que talvez você nem queira pertencer, né? Então, tudo é em torno do não. O não ele é necessário para manter a sua dignidade, para manter os seus sonhos. Quando você renuncia demais, você passa uma certa imagem que você é bonzinho. Mas isso, na verdade, é o seu ego. Você quer demonstrar que é bonzinho demais como uma forma de ser aceito. E, na verdade, muitas vezes o não, ele é duro. Não só para quem está do lado, mas para você mesmo. Mas é a partir desse momento que você toma uma posição de lutar pelos seus sonhos, que no futuro você vai ser o alicerce até para aquele que você deu não. Porque você vai conseguir vencer e ajudar aqueles que estão ao seu redor de uma forma melhor, né? Então, todo o processo exige a renúncia. Se fosse fácil demais, não valeria a pena. Tudo que vem fácil vai embora muito fácil, né? Então, nesse período, você tem que ter uma inteligência emocional muito forte. É um nome que está na moda, mas que realmente ele faz uma diferença. Você tendo uma inteligência para entender que está em crise, sim, que as coisas mudaram, não adianta buscar o mundo anterior que você não vai achar, mas que isso não quer dizer que sua vida acabou. Pelo contrário, talvez uma chance, eu acredito muito em Deus, que Deus esteja dando a gente aquele tempo que a gente tanto pediu, né? Para realizar exatamente. projetos que a gente deixou, como diz, embaixo do tapete. Eu quero aqui deixar um recado aqui para as seguidoras e os seguidores que quiserem enviar perguntas aqui para a professora Ana Vitória, pode enviar que a gente leva até a professora aí. Professora, eu tenho uma curiosidade. Eu já vi uma declaração da senhora, a senhora dizendo o seguinte, a senhora dizendo a importância, não é, de sonhar, não é, de ter sonhos, não é? E De ter até a objetivo. senhora vamos sonhar e focar e bem-vindo ao clube dos 1%. Como é isso aí? É, Como é isso aí, professora? Como é isso aí? o fato do 1% porque temos que trabalhar com realidade. Muitos sonham em ocupar determinados cargos. Estou falando cargos de concurso, cargos em empresa, cargos políticos. Mas a realidade é que não tem vaga, não tem lugar para todo mundo. Então, quem será aquele que vai ocupar o cargo almejado? Nem sempre é o mais inteligente, nem sempre é o melhor, mas aquele que traçou a melhor estratégia.
aquele que não desistiu facilmente, aquele que teve a inteligência emocional para usar a sua inteligência, que não precisa ser superdotado. Você precisa ter uma inteligência e trabalhar ela. Mas com essa inteligência, você traça as metas para conseguir o quê? Superar as suas dificuldades. Esse é o segredo do sucesso. Então, ninguém que está em cargos que a gente diz almeja estar é perfeito. Porque a gente sempre tem essa questão de achar que a grama do vizinho ela é mais verde. Mas não é. Cada um teve os seus problemas, teve sua dificuldade. A gente só consegue ver, como diz, a ponta do iceberg, quando essa pessoa chegou ao sucesso. Mas a gente não sabe a história por trás, né? Que todos nós passamos por isso. Então, o Exatamente. segredo é ser realmente o 1%. E eu falo desse 1% daquele que tem a estratégia correta. E qual o meu segredo principal para conseguir manter o foco? Eu traço metas diárias. Todo domingo é sagrado, além do meu momento com Deus, de todo o momento com a família, tirar um tempo para o planejamento. Então, eu organizo minha semana traçando as metas. Eu sei exatamente que horário eu vou fazer tal coisa, o que eu tenho que fazer na segunda. E com planos, com pequenas metas, você não falha. Porque se você falar desse jeito, eu vou ler o livro tal, livro X, nessa semana, sem traçar uma meta, você começa na segunda deixando para terça, na terça para quarta. Mas o que é que eu faço? Segunda-feira, às 9 horas da noite, eu vou ler 30 páginas do livro. Então, eu tracei uma meta específica. Então, esse é o segredo do foco. São pequenas metas, porque é mais fácil subir um degrau, né? E quando É, você vê de degrau em degrau, você sobe um monte. E chega no que você almejou. Eu digo que o topo da montanha é o seu sonho, é o seu objetivo, sabe? é. Professora, chegou aqui uma pergunta aqui da Flávia Castro. A Flávia pergunta, professora Ana Vitória, como a senhora consegue ser mãe, delegada, professora, esposa e fitness? Gente, é uma Como é loucura. que consegue? Então, assim, tudo com planejamento. Eu sempre falo que quando eu estou exercendo qualquer uma dessas atividades, eu sou integralmente para elas. Quando eu estou com a Melina, que foi o meu maior presente, eu sou mãe. Eu sou mãe da Melina, eu não penso em ser a delegada, a professora, eu não fico nas redes sociais, eu estou com ela, eu quero que aquele momento seja o melhor possível. Quando eu estou estudando, quando eu estou dando aula para os meus alunos, é portinha fechada. Até eu fico brincando aqui, que parece, eu coloco aquela plaquinha, não perturbe, risco de morte. Então, assim, eu estou ali, eu não quero que ninguém me perturbe. Então, o segredo é delegar as tarefas durante o dia, eu coloco os horários que eu tenho que fazer, e quando eu estou fazendo certa atividade, eu estou integralmente. Você vê que algo muito determinante na minha vida e que eu passo para os meus alunos, para os seguidores, é que a quantidade ela não é determinante. Né? Tem gente que eu passo o dia todo estudando para um determinado sonho. Certo, você tem uma quantidade de horas, mas será que essa qualidade ela é boa? Né? Então, é a mesma coisa. Eu passo o dia todo com minha filha. E como é a qualidade do tempo, né? Que você passa com eles? E é isso que eu busco priorizar, ter qualidade em todas essas atividades, tá? Professora Ana Vitória, eu vou só deixar um recado que se eu ver um aviso, uma porta de uma delegada, risco de morte, eu não tenho coragem de perturbar, não, viu? Professora, tem uma pergunta aqui do Átila. O Átila Peixoto, ele pergunta, como a professora Ana Vitória se sente sendo uma delegada feminina, né, uma policial feminina, quais as maiores dificuldades? Sempre tem, né? Aquela questão, nossa, é uma mulher jovem, né? Não tem aquele estereótipo que geralmente a gente espera de um delegado. Graças a Deus, hoje as mulheres estão cada vez mais ocupando cargos de destaque. E o preconceito ele tem diminuído na medida que nós mostramos os nossos resultados, que nós mostramos que somos capazes. E um dos objetivos dessa rede social, de verdade, foi justamente quebrar esse padrão. Porque quando eu decidi fazer o cargo, muitos olhavam e diziam, mas você é vaidosa, mas você pretende ser mãe, você pretende se casar.
E o que é que eu ficava me indagando, o que é que isso tem a ver com o fato de eu querer ser uma delegada, sabe? Vocês deveriam perguntar se eu estou estudando, se eu tenho formação em direito, não essas outras coisas. É, E aí eu comecei a ver essa questão do paradigma, né? Porque muitos têm aquele estereótipo do que é uma pessoa inteligente, né? Você vê uma mulher geralmente com óculos, com aquelas roupas mais formais e pensa, nossa, ela é inteligente. Talvez não seja. A roupa não determina a capacidade dela. E aí você vê uma mulher mais fitness, com a roupinha de academia e diz, ah, não tem nada. E quando vê, é uma juíza, é uma advogada, é uma promotora. Então, isso não tem nada a ver. O que determina a sua inteligência, a sua capacidade, são os seus resultados. Então, quando eu ocupei o cargo, eu deixei isso bem claro. Assim, quem falava de forma direta ou indireta, eu, na maioria das vezes, preferia me calar. Eu acho que, de verdade, eu nunca discuti a respeito disso. Eu me calava e eu sempre deixei os meus resultados falar por si. Todos os lugares que eu cheguei foi por mérito, não teve indicação. Então, se eu estou onde estou, foi mérito meu. E isso já prova a capacidade, independente de eu ser mulher, jovem, gorda, magra, isso não importa para a capacidade, né? professor, uma pergunta aqui da Andressa Teles. A Andressa pergunta: quantas horas a doutora dorme por dia para dar conta de tantas atribuições? Ah, eu não sou nada de exemplo disso. Para falar a verdade, é porque eu estou com um objetivo maior. Eu comecei realmente do zero aqui no Ceará, para você entender assim, quando eu cheguei aqui não tinha nada. A gente dormia no Há quanto colchão tempo? inflável. Há quanto tempo a senhora chegou aqui? Há quanto tempo Eu estou chegou aqui aqui? há 4 anos, sabe? 4 anos. Então, assim, foi do zero mesmo. Não tinha casa, não tinha garfo, nada. Inicialmente era um ventilador, um colchão inflável e a gente comia com aqueles tudo descartável dos restaurantes. E aí foi crescendo, construindo, e eu tô com um propósito hoje maior, que é ter a minha casa, né? Um grande sonho meu. Então, eu decidi abdicar e me esforçar muito mais, assim, por um curto espaço de tempo. Eu sei que eu não vou aguentar uma rotina tão pesada por um longo tempo. Atualmente eu não durmo as 8 horas, que tem que dormir às 7, às vezes 4, 5, sabe? Mas é por um propósito maior que eu tracei essa meta a médio prazo. Tá? Professor, uma pergunta aqui da Vitória Maciel. A Vitória pergunta: qual a forma de revisão que a senhora indica? Ah, então, a revisão ela é muito importante, sabe? Então, frente ao estudo para concurso, e o estudo em geral, eu vou explicar para vocês sobre a curva do conhecimento. Finjam que aqui, na vertical, é a porcentagem de estudo que você aprendeu. E aqui, na horizontal, é o tempo, certo? Então, no momento inicial, você demora um certo tempo para atingir o 100%, para você atingir o seu conhecimento. E, em regra, o que é que todos os estudantes fazem? Continuam avançando no assunto sem revisar, né? E esse conhecimento que está beirando 100%, ele começa a cair. Isso o tempo vai passando e ele vai caindo. E geralmente deixamos para revisar quando já esquecemos muita coisa do que aprendemos. Então, olha só a lógica. Você demorou um certo tempo para aprender, esperou esquecer, para depois demorar um certo tempo para aprender novamente, né? Porque você esqueceu já muita coisa. Então, toda hora, se você não aplicar um método eficaz de revisão, você está voltando para o começo, você está voltando para o final da fila. Então, a estratégia é você colocar revisões periódicas durante o seu estudo. Você continua avançando na medida que você vai revisando. Então, você vai sempre deixar aquilo que você aprendeu beirando o 100% do conhecimento. Porque não tem coisa pior do que errar uma questão de prova que você já estudou, né? Professor, chegou aqui uma pergunta aqui do Ian. Né? O Ian, ele diz que é fã da delegada Ana Vitória, tá? E aí pergunta, tem duas perguntas aqui muito parecidas, uma seguida da outra. O Ian pergunta, diz que é fã da delegada e pergunta qual o maior obstáculo que a senhora passou como delegada.
E o advogado aqui, doutor Crescencio Pereira Júnior, o doutor Crescencio pergunta: qual a dificuldade em sua profissão que mais lhe marcou? Ou seja, duas perguntas aí muito parecidas. Dificuldade é, às vezes, a gente querer fazer mais do que pode, né? Porque muitas vezes a questão da estrutura não permite ir além. Eu não estou falando nem do resultado policial em si, porque muitas vezes eu parabenizo toda a estrutura de segurança pública. A gente realmente, a grande maioria, eu estou falando isso, 90% é vocacionado e tira literalmente leite de pedra. Mas a dificuldade é ir além. Sabe quando você resolve, assim, vou contar o meu caso, que eu trabalho com homicídio praticamente desde que eu comecei, já vão fazer 3 anos agora. Então, você resolve o homicídio, você identifica aquele suspeito, você consegue uma medida cautelar de prisão preventiva, o processo continua, mas aquela família da vítima, ela foi expulsa da comunidade, porque sabe que isso é uma realidade que acontece muito. E você, como delegada, eu como delegada, estou falando, muitas vezes estou de mãos atadas para solucionar isso, sabe? Então, assim, às vezes isso machuca. O lado de não conseguir dar uma resposta adequada, não só em termos de aplicação da lei penal, mas proteger também a vítima. E eu falo que o nosso sistema ele é muito falho nisso, quanto à proteção tanto da vítima, tanto dos policiais também. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Muitas vezes nós não temos a independência suficiente e o resguardo, as garantias suficientes para atuar, sabe? Às vezes estamos literalmente de mãos atadas, mas mesmo assim vamos na força, na união, muitas vezes por amor, e conseguimos resolver. Então, minha maior dificuldade é essa, não conseguir ir além, muitas vezes, não só da aplicação da justiça, sabe? Certo. Professora, vamos lá. Tem só um comentário aqui do nosso seguidor, Carlos Terra, ele pedindo mais segurança lá na Praia do Futuro. E aí chegou uma pergunta, professora, chegou aqui uma pergunta da minha mãe, tá? Minha mãe é Marta. Marta beijo, Pereira. Dona Marta. Ela pergunta: professora Ana Vitória, qual a rotina como delegada? Tem alguma dica para quem almeja ser uma delegada? Primeiro, quanto à rotina, literalmente é sem rotina. Eu falo que o delegado ele é gestor, porque ele é gestor de sua equipe, ele é gestor dos recursos que a delegacia possui. Nós também administramos aquele fato, papel, material de limpeza, tudo isso é com o delegado. Nós somos policiais, muitas vezes precisamos ir sim com a equipe para a rua para dar o maior resguardo, para dar maior eficácia à operação em si. E temos o lado jurídico das representações, dos relatórios, das peças processuais, dos autos do inquérito que precisamos elaborar. Então, assim, é muita atribuição para um cargo só e não dá para traçar. Amanhã eu vou chegar na delegacia e vou relatar. E aí eu vou dar o exemplo da Praia do Futuro. Então, assim, cheguei para fazer uma representação de uma medida cautelar e eclode um homicídio na Praia do Futuro. Nós temos a localização dos suspeitos. Então, muitas vezes, deixa de relatar, pega a roupinha que está ali no armário, veste e sai para a rua. E se demorar a operação, só chega em casa no outro dia. Então, é bem sem rotina, sabe? Professor, chegou aqui uma pergunta da Amanda. A Amanda Fialho, ela pergunta: por que a doutora desistiu de Brasília e escolheu o nosso Ceará? Então, assim, para quem não sabe, eu fui aprovada nos 2 concursos da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Civil do DF. E aí eu fui nomeada primeiramente aqui. Quando eu cheguei, a minha primeira lotação foi em Cedro. Não sei se vocês conhecem o interior aqui do Ceará. Sim. E me apaixonei pelo povo cedrense. Inclusive, eu sou cidadã cedrense, eu ganhei o título. Com muito amor por essa cidade e fui tão bem acolhida, sabe? Quando você encontra uma família, literalmente. E eu comecei a me apaixonar por esse Ceará, pelas belezas daqui e vim para Fortaleza para a homicídios, que foi sempre meu sonho. Eu sempre quis ser da especializada, tinha essa admiração. E justamente quando eu vim para cá,
saiu a nomeação no Distrito Federal, que era inicialmente o meu objetivo. E aí eu estava no aeroporto e eu via, a gente participa dos grupos, né, dos futuros delegados do DF, amigos meus, todo mundo muito feliz e eu não conseguia sentir a felicidade. Eu disse, nossa, tem alguma coisa errada. Aí liguei para minha mãe e do nada comecei a chorar. Então eu disse, nossa, não é. Aí eu disse, mãe, não vou. Isso com passagem comprada, já estava tudo certo, sabe? Não vou e decidi ficar. Então a única explicação é isso. Eu me apaixonei pelo Ceará, para mim é a minha terra mesmo, é o lugar que eu fui mais feliz na vida. Professora Ana Vitória, tem muitas pessoas, às vezes, que nem ela mesma sabe o que ela quer, né? Eu não sei se eu quero ser promotor, se eu quero ser delegado, se eu quero ser... como você descobriu a aptidão, assim? Como você realmente definiu o foco? Isso é altamente normal, sério. Assim, todo mundo acha, eu não tenho vocação porque eu nem sei o que eu quero. Todo mundo passou por isso. É muito difícil alguém que saiba o que quer desde sempre e conseguir manter esse sonho até o final. Inicialmente, eu também tive muita dúvida. Eu fiz, inclusive, relações internacionais porque eu queria ser diplomata, né? Foi o meu foco. Então, eu fiz direito, relações internacionais, estudei os idiomas, inglês, espanhol, francês. Então, estava tudo preparado para ir para o Itamaraty. Até que eu passei um tempo lá e conheci melhor a realidade dos diplomatas. E percebi que não era aquilo que eu queria para a minha vida, que eu tinha uma ilusão. Eu imaginava o cargo de uma forma e a realidade era de outra. E sempre o meu coração batendo mais alto pela polícia e eu querendo dizer, não, não quero. Até que eu passei por uma situação de um assalto e não foi só os bens materiais que me tiraram, eu sempre falo isso. É a questão da dignidade. Nós sabemos que muitas vezes a humilhação, a ameaça de morte, né? É a sensação de ser muito vulnerável. E naquela hora, o único local que eu pensei foi uma delegacia. E sabe quando a ficha caiu? Nossa, tem noção a importância para uma vítima de uma delegacia, de você ser bem recebido, sabe? De você ser tratado literalmente como vítima. E eu chegando lá, encontrei uma delegada bastante atuante, que além dos bens materiais, ela recuperou um pouco da minha dignidade. Ela me escutou, ela me entendeu, ela me perguntou se estava tudo bem comigo. Isso faz uma diferença, sabe? E eu me via naquela mulher. Então, foi nesse momento que eu disse, é isso que eu quero ser, sabe? E comecei a lutar. Não foi fácil, mas hoje eu sou muito realizada, eu tenho muito orgulho do cargo que eu ocupo, sabe? Professora, quando você vai estudar, você precisa definir o que estudar, como estudar, e além de tudo, também a banca organizadora, né? Você tem que analisar as bancas, né? Cada uma tem seu estilo, tem seu método, né, professora? Isso é bem importante, a questão de entender o concurso que você almeja, estudar o edital, certo? Então, se você definir um objetivo, seja juiz, promotor, delegado, você tem que começar a analisar o que é que eu preciso estudar, porque lembra que, frente a um objetivo traçado, nós vamos traçar as metas, né? O segundo passo é organizar nossas metas para chegar a esse objetivo, para subir ao monte. Então, para isso, você precisa entender o que é que você precisa estudar, como é a estrutura de cada matéria, porque, por exemplo, para juiz, muitas vezes o direito penal, parte especial, vou dar algo bem específico, ele é cobrado mais a tipificação dos crimes, não cobra uma teoria tão pesada. Diferente da parte geral, que já precisa que você entenda um pouco mais de teoria, então você tem que saber a estrutura da sua prova. Quanto às bancas em si, inicialmente teve uma diferença mais gritante entre elas. Mas hoje, os pilares da aprovação, que eu chamo, que é a doutrina, a jurisprudência, questões, a lei seca, eles estão sendo cobrados em todas as bancas. Vou dar um exemplo. A Vunesp, que foi a banca que elaborou a prova de delegada que eu fiz, que eu fui aprovada, ela era uma banca que tinha uma preponderância de cobrar a lei seca. Mas atualmente você vê provas
elaboradas pela VUNESP, vou citar aí a prova de delegado de São Paulo, que cobrou bastante teoria, que reprovou os candidatos em matérias como criminologia, que é considerado uma matéria secundária. Então, hoje, um estudo independente da banca, eu digo, deixa o estudo da banca mais pós-edital, sabe? Nossa preparação pré-edital, ela tem que ter esses 4 pilares, que eu vou repetir aqui, que é a doutrina, a jurisprudência, a lei seca e as resoluções de questões. E, claro, uma revisão constante ao longo da nossa preparação. Professora Ana Vitória, eu gosto muito de futebol, sabe? Gosto muito de futebol. E tem aqueles jogadores que são craques, eles jogam o campeonato todo um bolão. Aí quando chega na decisão, ele, como a gente chama, ele amarela. Ele dá um bloqueio, dá um branco, né? Então, assim, tem jogador assim, exatamente quando ele chega na hora H, quando vai bater um pênalti decisivo, ele amarela. Então, assim, tem também pessoas muito capacitadas, inteligentes, preparadas, mas quando chega na hora da prova, como trabalhar isso, hein, professora? Primeiro, eu vou falar assim, não tenha medo de falhar, porque eu falhei. Diversos casos de sucesso, eu adoro ver, sabe? Essas histórias de sucesso, de superação, porque sempre tem uma perda por trás, né? Muitos hoje que são considerados gênios já foram, como diz, reprovados até no colégio, não conseguiram se formar, grandes empresários não têm nem curso superior, foram dados como incompetentes e conseguiram vencer de uma outra maneira. Então, assim, perda, derrota, isso é natural do processo. A gente tem que entender isso. Não ver a derrota como o fim do caminho. Caiu, aprende com os erros e levanta. Então, isso já evita que a gente trave. Eu não tenho medo dos erros, eu me preparo para não errar, mas muitas vezes temos que colocar a cara a tapa, temos que fazer. E quando erramos, eu tenho a humildade suficiente de escutar, de analisar o que precisou ser melhorado e trabalhar para que isso aconteça. Então, isso acontece no concurso. Você está se preparando e você está sujeito a não vencer. Porque você não passa de primeiro, geralmente não passa de primeiro, entendeu? Então, vá com calma, saiba que você deu o seu melhor. Tenha inteligência emocional para fazer essa prova. E eu falo tanto inteligência emocional porque, gente, isso é necessário. É entender que é seu sonho. Deixa de pensar nas opiniões das pessoas, porque muita gente trava porque, eu tô com medo de magoar o fulaninho, eu tô com medo de decepcionar minha mãe. E não é assim. Entenda que é você, a luta é sua. E um segredo de tudo que você quer fazer, treina. Eu sempre treinei muito fazer prova. Então, pelo menos a cada 15 dias, eu imprimia uma prova de delegado passado, ia treinar, ia criar uma estratégia para mim de tempo, qual o tempo que eu demoro para resolver a prova, para marcar o gabarito, qual é a matéria que eu vou começar a fazer, se eu começo pela mais fácil, pela mais difícil, eu crio uma estratégia. E aí, a estratégia no primeiro momento não deu certo, eu readaptei, não deu certo novamente, até que eu consegui fazer dar certo. Então, é assim, é um processo. Professora, chegou uma pergunta aqui da Flávia Castro. A Flávia diz, professora Ana, a senhora passou no primeiro concurso, como lidar com as reprovações? Não passei, gente, não passei. E é bem interessante falar isso, porque a gente sai com uma visão diferente. A fase de universidade, ela é bem mais fácil. Muitas vezes, a gente, assim, estuda de véspera, né? E tira nota boa. E aí você pensa que o concurso vai continuar com essa facilidade. E quando vê, não vai. E a primeira prova que eu fiz, eu me senti bastante incompetente. Eu pensei em desistir. Mas eu vi o quê? Que eu simplesmente estava lutando com as armas erradas. Simplesmente eu estava com a estratégia errada. Então eu decidi parar um pouco. Isso é muito importante. No mundo hoje, onde a informação ela é muito fácil, nós viramos o quê? Acumuladores de material, né? Você, em todas as áreas, isso eu não estou nem falando só no direito. Você tem muita oferta e você acaba querendo ver tudo, estudar tudo e não sai do lugar.
Então, eu comecei a traçar um método de escolher o material certo, de escolher a forma de estudo certo, de traçar meus objetivos diários, minhas metas, para alcançar. E fui, ó, gradativamente subindo. Aí comecei a passar nas primeiras fases, depois nas segundas, até que consegui ser aprovada. E eu lembro que quando eu fiz o DF, eu saí da prova e disse, é minha. E muita gente disse, ei, baixa a bola. Eu disse, não, é minha. Porque eu cheguei a um nível tal que eu tinha me preparado o suficiente para vencer. E é esse nível que vocês vão chegar. Quando muitas pessoas olham para mim, admiram, eu digo, olha, eu fui você há uns 4 anos atrás. E a diferença do lugar que eu estou hoje é só porque eu não desisti e porque eu aprendi um método. Professora Ana Vitória, é importante o pensamento positivo, né? É importante, Demais. é importante você acreditar em você, né? Porque Demais. tem aquele ditado que diz, né? Rapaz, nem você acredita em você, como é que É, vai dar certo, né? Assim, é importante também a questão da disciplina, né? Motivação e resiliência, né? São isso. fundamentais esses ingredientes, não é, professora? Existem as chamadas crenças limitantes. Isso eu digo hoje como mãe que eu me preocupo muito com a criação da minha filha. Porque geralmente os pais, inconscientemente, colocam crenças limitantes naquele filho. Como assim? Sabe aquele filho que é bem assim, danado, vamos falar, gosta de bagunçar, e aí a mãe às vezes fala, ele não vai dar para nada, esse menino não é estudioso, sabe? E isso se repete de forma constante na mente daquela criança. E eu chamo até a atenção que dos 0 a 6 anos, ele é determinante para a formação do caráter e da crença do ser humano. E aí você inconscientemente cresce acreditando que você não é capaz de realizar determinados feitos, que você não nasceu para isso. Então, um dos primeiros passos para se conseguir alcançar o objetivo é quebrar essas crenças limitantes. Entender que você é capaz, que não foi uma palavra negativa jogada contra você que vai lhe parar. Então, você tem que entender o quê? Eu tenho uma certa dificuldade. Qual é a sua dificuldade atual? Eu faço essa pergunta a você, entendeu? O que é que está te impedindo? É um trabalho que é muito puxado? É a questão financeira? Entendeu a dificuldade? Ok. Muitas delas não dá para tirar. Não dá para simplesmente, vou dizer, eu tenho um filho pequeno, não dá para jogar o filho no lixo. Entendeu? Você tem que entender que você tem um filho pequeno e isso foi uma escolha sua, isso faz parte da sua história. Mas a gente vai ter que traçar uma estratégia para conseguir superar essa dificuldade. Vamos recorrer a uma rede de apoio, né? Muitas vezes eu estou aqui, eu digo, marido, agora é tua vez que eu preciso trabalhar. Se estuda um pouco mais tarde, quando o filho dorme, só não para. Só não diz que isso te limita. Porque são apenas justificativas, certo? O ser humano tem muito isso. Nós criamos justificativas para amenizar o nosso medo. Você tem um medo de não conseguir, aí tu cria uma desculpa. E geralmente essa desculpa ela é muito racional, sabe? Você sempre tem uma desculpa para não vencer. O que eu estou falando que é desculpa, né? É mais fácil se vitimar, né, professora? É mais fácil, E né? isso é muito Mais mais fácil. fácil se vitimar, sabe? É muito mais fácil dizer, eu não vou conseguir porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho o dia todo, porque eu não tenho dinheiro. Se fosse assim, gente, era só pessoas perfeitas que conseguiam aprovação. E nós sabemos que não é. Todos tiveram uma dificuldade. É isso aí. Professora Ana Vitória, a senhora tem o seu sucesso, né? A senhora tem a sua aprovação no concurso, a senhora tem tem sua família, mas assim, você pode ter o cargo que for, mas você não sabe de tudo, não é? Professora, todo tempo é tempo de se aprender, não é? Todo tempo é de aprendizagem, não é, professora? Todo tempo e com todos. Eu falo isso, eu vou até ressaltar aqui, frente à carreira como delegada, gente, eu aprendo diariamente com minha equipe. Sério, assim, a gente pensa, eu só vou aprender com quem está superior. Pelo contrário, com qualquer pessoa você consegue aprender. Muitas vezes eu esqueço como fazer um determinado procedimento de envio, porque agora é tudo
eletrônico e meu escrivão me dá uma aula de como mexer no computador, que eu sou um pouquinho... isso eu tenho que aprender muito, informática, é uma dificuldade minha, sabe? Sistemas, Linux e tudo, não é muito meu forte. E aí eu aprendo com ele, eu tenho essa humildade de aprender com ele. Chega um inspetor meu e me dá uma ideia de como entrar, o procedimento de entrada numa comunidade, e eu aprendo com ele. Então, constantemente estamos aprendendo. E essa humildade é fundamental, pessoal. Para você alcançar qualquer coisa na sua vida, você tem que ter essa humildade, que somos pessoas no eterno processo de melhora. Nunca está bom, nunca. Professora Ana Vitória, também aquela hora que você diz aqui assim, não vou fazer isso aqui hoje, não, eu faço amanhã. Esse tempo de hoje, ele não volta mais, né, professora? Então, é perigoso esse deixar para amanhã, né? Isso é um dos maiores erros, sabe? Você sempre vai deixando para amanhã, deixando para amanhã. A gente tem essa mania, o brasileiro em si tem essa mania de nunca... passou da segunda, deixa para a próxima semana, né? Você não consegue... vamos começar na quarta? Não, começa a segunda. E é um tempo perdido, muitas vezes sem volta. Não vou dizer a vocês que todo dia a gente tá 100%. Cara, nossa vida não é de videogame. Muitas vezes as redes sociais só passam uma parte da história. Tem hora que acorda ruim, que acorda com dor de cabeça, acorda sem saco. Mas tem que acordar, tem que levantar e tem que procurar dar o seu melhor. Então essa é a diferença de quem fica para trás, de quem faz parte, de quem não faz parte do 1% e do que faz parte. Porque o que faz parte, o que vai vencer, ele acorda mal, ele sabe que tá sem saco. Mas ele sabe que a única alternativa dele é lutar para vencer. Entendeu? Então a gente tem, como diz, veste a roupa da Mulher Maravilha, literalmente. Toma um banho e diz, eu vou para a guerra. Porque cada dia faz a diferença. E eu sempre coloquei isso muito na mente, assim. Cada dia que eu estudo é um dia mais perto do meu objetivo, sabe? Professora Ana Vitória, chegou aqui uma pergunta aqui da Ana Andrade. A Ana pergunta, doutora, a senhora comentou sobre a acumulação de material. Sofro disso. Hoje em dia, troquei vídeos aulas por livros e simulados, comentados. Estou no caminho certo? Tá. Então, deixa eu falar para vocês conseguirem entender um dos grandes erros. A questão que hoje estamos priorizando o estudo passivo. O que é isso? Queremos facilidade. Já notou que tudo... A gente tem preguiça de ler tudo. Se puder dar um resumo, assim, de tudo na nossa vida, não só no estudo, a gente quer, né? Eu acho que ninguém tem saco nem de ler um manual mais para conseguir aprender como usar um eletrônico que você compra. Então, vamos lá. Queremos tudo muito fácil. Sendo que essa informação fácil é só informação passiva. Você só recebe a informação. Mas o que consegue manter essa informação é o estudo ativo. Não tem nada melhor para o aprendizado do que quando você cria a informação. Então, a aula é importante? Sim, é um direcionamento. Eu estou falando isso como professora. Mas o melhor professor do mundo não vai conseguir com que você seja aprovado se você não fizer a sua parte em casa, certo? Você tem que sentar, como diz, a sua bunda na cadeira e estudar. E você tem que estudar de uma forma certa. Não adianta você querer estudar penal por 5 livros diferentes. Você vai virar, no máximo, um mestre em penal, mas para passar no concurso, você precisa saber administrativo, processo penal, criminologia. E mesmo que você gabarite o penal, se você zeraste mais matérias, você não é aprovado. Então, o primeiro passo é esse, usar a aula como complemento, entendendo que, pelo melhor que seja o curso, ele não vai te aprovar se você não estudar em casa. E o segundo passo é conseguir montar o seu material. O seu material tem que ser o adequado para atingir o seu objetivo. É como diz, a arma certa para derrubar o alvo, certo? E aí você escolhe apenas um material. E com esse material você tem que lembrar de ter o estudo paralelo da lei seca, da jurisprudência e resolver as questões, treinando também através dos simulados, sabe?
Professora Ana Vitória, a senhora disse que tem um constante aprendizado, não é? Aqui o advogado, doutor Crescêncio Pereira Júnior, ele está perguntando se tem aprendizado, inclusive lidar com bandido? Inclusive, sabe? Inclusive. Não vou descartar, até em formas de segurança, de entender a hierarquia do crime, de entender a estrutura. Cada vez mais a forma de praticar o crime, nós sabemos que eles estão organizados. O crime está organizado. Então, é necessário você entender as gírias. Olha só que interessante. Ah, você aprende alguma coisa com o bandido? Muitas vezes eu aprendo até as gírias que ele fala para frente a uma interceptação telefônica, eu entender o que é que eles estão falando naquele momento, porque não é fácil de decifrar a linguagem. Eu entendo a hierarquia da organização, eu entendo como é que é dado as ordens, quem é o chefe, quem é o mandante, e isso me ajuda demais na atividade fim. Então, não pensem que você pode ser um bom profissional se você não entender o lado que você está investigando. Então, você tem que entender quem é o criminoso, tem que entender o que é o crime, para que a gente possa dar uma resposta social adequada, sabe? Certo. Professora Ana Vitória, é importante, como você diz, é importante um plano de ação, né? Um planejamento. É fundamental, não é, professora? Isso. Um planejamento é fundamental para tudo na vida. Eu digo que o homem ele não pode parar de sonhar, ele não pode se acomodar, né? Não vale apenas você sobreviver, você tem que viver. Isso é um jargão que eu falo sempre. Então, eu sou uma constante metamorfose em termos de não estar satisfeita com nada. Eu nunca estou satisfeita. Eu sempre quero mais, eu quero ir além, eu quero saber mais, eu quero aprender mais. Então, sempre tenham objetivos. Então, se o primeiro passo é passar para delegado, depois eu quero ser o delegado de tal delegacia, eu quero fazer uma pós. Você tem que ter sonhos e tem que ter metas. Você tem que traçar o caminho para ele. Não adianta apenas sonhar, porque sonhar, gente, todo mundo sonha. Tem poder quem consegue agir de forma certa. Professora Ana Vitória, chegou uma pergunta aqui, uma nova pergunta da minha mãe, Marta Pereira, ela está gostando, viu? A dona Marta quero lhe conhecer, viu? Dentre as várias dicas que a senhora está dando, qual é a que a senhora mais ama? Das dicas que eu amo? A questão de trabalhar com metas. Foi uma mudança realmente na minha vida, porque eu sempre fui uma garota, desde pequena, muito sonhadora. É tanto que minha família dizia que eu sonhava alto demais. Mas eu sempre respondia, a gente tem que sonhar alto para conseguir pelo menos o médio, né? Mas eu sempre sonhei muito alto. E eu tinha uma dificuldade de saber como alcançar os meus sonhos, sabe? E tudo começou a mudar quando eu comecei a traçar metas. Porque um sonho, às vezes, é bem alto. Por exemplo, eu quero passar para delegado e eu tenho aquele edital enorme para estudar. Se você falar que vai estudar todo esse edital, você fica muitas vezes perdido. Mas quando eu comecei a fazer assim, no dia X eu estudo o tópico 1, no dia 2 o tópico 2. E por aí por diante, eu consegui organizar a minha vida com calma. Eu perdi essa ansiedade, porque eu sou muito ansiosa, eu quero as coisas para ontem. Então, eu consegui trabalhar com isso. Então, literalmente, aprender a fazer um planejamento. E é isso que eu ensino hoje. Mudou a minha vida. E é por isso que eu tenho esse propósito tão grande de passar isso para as pessoas, sabe? Professora, você tocou num ponto aí realmente que para mim é muito complicado, sabe? Eu sou muito ansioso. Eu não sei esperar, entendeu? Eu quero agora, eu quero para ontem. Como é que controla essa ansiedade, hein? Então, eu estava falando com uma pessoa que tem essa dificuldade. E é importante falar isso, porque muita gente chega e só fala das virtudes. Eu estou aqui ressaltando um defeito meu, eu sou ansiosa. Eu tenho pressa de vencer, eu tenho pressa de chegar lá, eu tenho pressa de aproveitar. Eu sempre fui muito intensa. Acho que dá para notar, né? Mas eu comecei a entender que tudo tem um tempo certo. E eu vou lhe contar uma frase que eu uso muito. Não adianta você receber uma cadeira se você não souber sentar nela.
Porque se você sentar de forma errada na cadeira, sem a devida preparação, você vai perder essa cadeira muito rápido. Então, eu entendo, por mais que eu seja ansiosa, que eu queira chegar lá muito rápido, eu entendo que eu preciso da preparação, porque não adianta chegar de qualquer forma, porque aquilo que eu vou querer tanto, eu vou jogar fora. Então, a preparação para mim é parte do processo de manter a minha vitória, porque eu não quero só ganhar, eu quero manter ela. Professora, chegou aqui uma pergunta da Flávia Castro. Ela pergunta se a sua família tem policiais e se sofreu preconceito na família por escolher esse cargo. Sofri. Muito, gente. Primeiro falavam, não tem perfil e tal. Ou então diziam que eu era muito braba. Sempre fui aquela mais que colocava as opiniões. Mas falavam assim, minha filha é muito perigoso, vai ser outra coisa, vai ser juíza, né? Tinha aquela conversa assim. Mas, no fundo, eles tinham orgulho. Sabe aquela mãe que diz, desse jeito, um sorriso no rosto, mas minha filha, ela consegue tudo que quer, sabe? Ela é danada, ela não desiste, rindo. Então, assim, por mais que tinham medo da profissão, eles tinham orgulho de ver a minha determinação para alcançar essa profissão, sabe? Até hoje tem. E eu tenho policiais na família. A minha mãe, ela é médica da Polícia Militar, mas assim, não é do front, da operacional, é médica. Mas o meu grande exemplo de homem é o meu tio, que ele é o comandante da Polícia Militar da Paraíba. Ele foi o ex-comandante, hoje está o irmão dele, o meu outro tio. Mas é o meu tio Kelso, que é o meu exemplo de homem, de policial, de tudo. Então, me espelho muito nele. Professora, uma pergunta aqui do Ivando. O Ivando pergunta, professora, você fazia estatística do que estava sendo cobrado nos concursos? Fazia sim. Dos editais, né? Principalmente, gente, essa questão da estatística, presta atenção, porque isso vai ser uma dica crucial agora para vocês. No estudo pós-edital, a estatística ela é muito importante. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava as provas passadas, resolvia as questões, aí colocava assim, questão 1, tratou de homicídio. Questão 2, tratou de princípios. Questão 3, de prescrição. E aí depois eu fazia a porcentagem. Caiu 3 questões de homicídio, 2 de prescrição, então nenhuma de pena. Então, o crime de homicídio é muito cobrado e eu vou dar uma atenção especial a ele nessa fase pós-edital. Mas presta atenção, na fase pré-edital, não adianta estudar apenas por estatística. É por isso que eu digo que cursos são apenas complementos, porque a elaboração do curso ele é baseado em estatística, sabe? Mas o que é que eu vim percebendo numa tendência dos concursos? O nível está cada vez mais alto. O sonho hoje do concurso público está sendo está sendo geral, né? Muita gente quer o concurso. Então, eles estão querendo sair daquela linha do que espera. E estão colocando umas 4, 5 questões que fogem do padrão, sabe? Uma tendência, por exemplo, em direito constitucional, cobrar aquela parte inicial das teorias da Constituição, da história da Constituição em si, hermenêutica, que não era muito cobrada anteriormente. Então, veio uma questão, assim, como diz, fora da curva, para selecionar os melhores. Então, na fase pré-edital, é importante esse estudo geral, sabe? Certo. Professora Ana Vitória, faltam 5 minutos para encerrar a nossa live, né? Então, antes das suas considerações finais, eu quero dar só 2 avisos aqui, por favor. Um aviso é pedir aos amigos, às amigas, seguidores aí que estão nos acompanhando, quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, para seguir, acompanhar aí, nós estamos com lives diariamente, às 19 horas, acompanhar o nosso conteúdo aí, que tem sido bem bacana, então pedir para seguir aí. E o segundo aviso, amanhã às 19 horas, estaremos com uma live aqui com a advogada de Direito Internacional, doutora Renata Bueno. A doutora Renata está na Itália, ela mora na Itália. Ela foi a primeira mulher brasileira eleita deputada na Itália. Vai falar da vida dela, da experiência dela como deputada na Itália, né?
e vai falar do momento da pandemia lá na Itália, como é que tá e tudo, e vai falar também sobre o direito internacional. Então, amanhã Muito às bom. 19 horas, aguardo todos vocês. Professora Ana Vitória, foi uma honra muito grande. Tudo que é bom passa rápido, né, professora? Passou rápido, assim, mas assim, agradecer a sua atenção, a sua gentileza, né? Assim, foi maravilhoso a senhora dedicar esse seu tempo aqui para nós aqui do Diálogo Aberto, tá? Já éramos fã da professora Ana Vitória, agora vamos sair ainda mais fã, professora. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho. Contem comigo para inúmeros projetos. Eu acredito que o programa ele só tem a crescer, até porque está à frente do seu tempo, usando esse período, como eu disse, para fazer o diferencial na vida das pessoas. Essas lives são muito importantes, conteúdo gratuito. É uma bandeira que eu defendo, que é a democratização, né, do ensino, da informação. Parabéns. E, pessoal, olha, quem se interessar em ter um acompanhamento estratégico, é o único personalizado do mercado. Fala comigo através do WhatsApp. Vale, realmente foi uma mudança de vida, vocês vão gostar. E eu me ponho à disposição de todos vocês para dúvidas. E já estou me autoconvidando para novos projetos juntos. Muito obrigada, viu? De verdade. Com certeza, professor. Professor, ainda falta aqui 3 minutos. Uma mensagem final, assim, eu quero ouvir uma mensagem final da senhora, por favor. Eu acho que De eu vou motivação, terminar com duas realmente. frases assim que me tocam muito. A primeira frase é o vai valer a pena, sabe? A dor que você está sentindo agora, me emociono. Na hora que, de verdade, assim, na hora que você coloca, na hora que você senta na cadeira, você esquece a dor, sério. Muitos vão lhe perguntar, faria tudo de novo? E você nem pensa 2 vezes, você diz, faria sim. Então, a dor hoje não chega nem a 1% do que vai ser a realização quando você alcançar o seu cargo. Então, vai valer a pena. E frente a esse vai valer a pena, chega de focar em sonhos imediatos, né? No prazer momentâneo. Foca no prazer que você vai levar para o resto da vida. Então, dá o não agora para ter uma vida extraordinária que você traçou. E, por fim, eu vou terminar com minha frase, que aprenda com as águias. Porque a águia, muitas vezes, ela voa sozinha. Ela é criticada, só quer se amostrar, quer voar só, quer voar alto. Mas a águia, ela sempre pega os melhores peixes e volta para alimentar os seus. Então, sejam águias. Eita, professora, eu me arrepiei aqui, viu? Com esse pensamento aí, muito lindo. Muito obrigado mais uma vez, uma honra. Professora Ana Vitória, parabéns pelo seu trabalho, tá? E pedir realmente que Deus continue abençoando aí esse seu trabalho, Amém. sabe? Levando, assim, o seu trabalho leva pessoas a atingirem sonhos, né? Atingirem seus sonhos. Então, assim, é muito valoroso. Então, Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade. Todos nós que estamos à frente de câmeras, e por isso que eu lhe elogio pelo trabalho sério, temos que ter responsabilidade, porque não se pode tratar os sonhos das pessoas de qualquer forma, né? A informação, ela muda vidas. E que vocês que estão aí do outro lado da telinha também saibam que vocês têm importância na vida de muitos. Então, propaguem essa informação, mudem vidas também e vamos fazer a diferença, né? Frente a tanta notícia negativa, leva uma positiva, muda a vida muda o dia de alguém, né? Com certeza. E obrigado a todos que participaram aí, né? Como a senhora falou, que a importância de todos que participaram, não é? Assim, agradecer realmente a participação. Sem vocês aí, essa live não teria sido o sucesso que foi. Então, muito obrigado. Beijo, meus amores. Quero interagir com vocês lá. Com certeza. E vamos marcar no nosso programa no rádio. Um dia também eu quero lhe receber no rádio. Vamos sim, viu? Estou à disposição. Já virei tá parceira. Bom. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, meu. Tchau, tchau.